E olha só, gente, hoje eu tenho um desafio aqui nesse podcast, até para contar para vocês dessa nova parceria, desse novo trabalho, que vocês que estão vendo, acompanhando a gente aí através do YouTube podem participar também. Mas quem vai contar pra gente é a Fran, ela que é a idealizadora, né, desse marketing todo que está acontecendo na fronteira, essa correria, esse movimento que está borbulhando de publicidade e propaganda. Eu tenho um prazer de conversar com ela, que a gente já se conhece há um bom tempo aí. Fran, conta pra mim sobre esse novo projeto e me convidar para fazer parte também dele, tudo bem? É mais um sonho realizado. Tudo bem, Mauro? Tudo Obrigada jóia. mais uma vez de estar aqui com a gente, né? Eu falo, tudo que é verdadeiro permanece, né? Quantos anos que a gente está junto aí. Hoje eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Não só você, mas sua equipe aqui que te acompanha, né? E a gente já passou tanta coisa, né, Mauro? Com certeza. Para quem não sabe, gente, eu conheci essa moça aqui há uns 20 e poucos anos. Ela, gente, era da Recreação do Mabu. E para vocês terem ideia, eu já passei 25 réveillões no Mabu. Então, para vocês verem, é bem lá atrás, a Fran cuidando daquela criançada, correndo atrás, organizando. Então, essa energia, gente, já vem de lá, dessa época também. E sempre foi batalhadora, correndo atrás e isso, mantendo as amizades, fazendo novas amizades. Isso que é importante também. Por isso que nós estamos juntos mais nesse desafio. Vocês vão ver fazendo entrevistas aqui, trazendo entrevistados também. Mas conta para mim dessa ideia de fazer esse podcast da fronteira, aqui dentro da Newzone, todo esse estúdio montado aqui. Fran. Isso mesmo. Então, Mauro, a gente veio com um desafio. Quando nós fizemos o projeto, estávamos idealizando o projeto da Newzone e fazendo toda a pesquisa de mercado, né? Tentando entender melhor o público que nós recebemos aqui. Nós vimos a necessidade de melhorar a comunicação, o que é o Paraguai para o restante do mundo, né? Trabalhar na imagem do Paraguai também. E a gente foi criando formas de comunicação e nós, entre o grupo, né, por que não fazer um podcast e abrir esse podcast, que é o Fronteira Cast, para estar falando de assuntos diversos, não só do Paraguai, mas estar fazendo essa comunicação dos assuntos de fronteira, né? Argentina, Paraguai, Brasil, porque a gente está num local privilegiado. Imagina só, você vem passear para Foz do Iguaçu, você pode conhecer 2 países em 24 horas, né? Ir para a Argentina, vir para o Paraguai. Então, e outra coisa, eu vim para o Paraguai e eu falo assim, eu sou brasiguaia e de coração eu amo esse país demais. E o meu dever, né, na comunicação, nosso dever, né, Mauro, é falar do Paraguai. Porque olha quantas portas ele abriu para mim, não só para mim. Hoje tem uma equipe aqui de mais de 50 colaboradores, né? E o mínimo que eu tenho que ser é grata. E eu sou muito grata a esse país. Então, ele veio justamente para isso. E eu, por que não unir as pessoas que têm essa mesma paixão, assim como eu, para falar do Paraguai, não só do Paraguai, mas da fronteira. Isso é muito importante. E nesse projeto ela está trazendo vários comunicadores, trazendo seus convidados, seus parceiros para falar da sua cidade, do seu país, né? Como ela falou, a gente está aqui numa tríplice fronteira, então isso é muito legal. E eu poder a minha primeira entrevista aqui com ela é muito importante também para vocês entenderem desse mundo que a Fran criou, que é a Newzone, junto com a empresa dela, que é a Go On, que eu conheci lá atrás, gente, fazendo shows. Lembra, Fran, os shows que nós fizemos? O Mundo, não é Mundo Mix, o Vila Mix. Vila Mix. Aquela correria, gente, a Fran correndo, artista pra lá, era a Loki, era a Maiara e Maraísa, e não sei o que, Simone Simara, Érica Rodrigues, aquela loucuragem, e a Fran sempre envolvida nisso. E daí agora ver esse projeto dela ter abraçado, não só a Newzone, ela não tem só a Newzone de parceiros, tem muitos parceiros, como você falou, é o mundo, é uma agência que tem aqui dentro e tá borbulhando, mas você trazer essas novidades. Que loja, gente, que ficava aberta 24 horas, você já ouviu falar isso no Paraguai? Nunca tinha ouvido se falar 24 horas, era 3 dias diretão. Então essas loucuragens que a gente tá provando que veio para dar certo. No meio da loja de madrugada. É uma festa junina diferenciada da festa de São Juan, que pega um
estacionamento inteiro do shopping. Então, essas coisas veio mostrar que a mulherada está à frente também, porque eu vi, com isso eu fui descobrindo que tem várias mulheres comandando outras empresas aqui dentro do Paraguai também, né, Fran? Exatamente. Mauro, foi assim, esse projeto, eu falo que é um dos projetos mais lindos que eu estou direcionando, porque se uniu um grupo de pessoas com objetivos em comuns, que além de apresentar tudo isso, o objetivo em comum é desenvolver pessoas, seres humanos. Então, são pessoas, assim, sensacionais. Até a nossa mentora, que eu falo que ela é a nossa mentora, que é uma paraguaia, né? Ela sempre teve essa visão diferenciada, né? De olhar não só para a parte econômica, o desenvolvimento do mercado, mas do ser humano e das pessoas. E o que me chamou muita atenção, teve um momento da pandemia, vamos conversando, vou contando. Uhum. No momento da pandemia que eu cheguei, e teve um momento de muita dificuldade também. Eu cheguei para ela assim, falei: por que você não acaba com tudo isso, vende tudo isso, né? Você vai viver, vai. Ela falou: Fran, como assim? E essas pessoas todas que a gente emprega? E essas famílias todas? E na pandemia, Mauro, isso eu guardo com muito coração e eu sou muito grata. Ela foi a única empresária que não dispensou nenhum colaborador. E, pelo contrário, aumentou, cresceu. No meio da pandemia, o Paraguai ainda tudo muito imaturo em relação a e-commerce, a venda online, e ela, no meio da pandemia, vamos montar um e-commerce, vamos montar o primeiro call center de Cidade Leste. Essa é doida, igual eu. Me achei daí, né? Me achei. Uhum. Então, o mais lindo de tudo é você conseguir unir pessoas com o mesmo propósito, né? E como que você não vai ser apaixonado? Como que você não vai amar, né, tudo isso? Não, e aí a gente vê isso, a gente percebe, a gente de fora que está vivendo isso tudo, que é uma família, desde os funcionários que estão atendendo você aqui, quando você chega, essa escada rolante maravilhosa. Então são detalhes, primeiro Hard Rock Café aqui, Havana Café, Café Dior, essas novidades que vai movimentando, e os produtos também que vocês vão trazendo, que é um produto diferenciado. Então já é a marca da Nilzone. Você vê que ela foi chegando quietinho e foi tomando conta, mas com esses diferenciais bons, que as pessoas comentam: olha, eu posso pegar aí agora 4 da tarde para o Paraguai, que não tem fila, a Nilzone está aberta até as 10, eu estaciono ali perto da fila, mas isso aí a gente está fazendo tanto propaganda da loja, mas não é a loja, é o marketing, a gente está falando, é o marketing, é você trabalhar isso, né, Fran? Justamente. Na verdade, a gente veio falar aqui de um assunto muito polêmico. Todo mundo está me questionando muito, que eu lancei, que eu sou especialista em marketing de fronteira, né? O que é isso? Porque não existe isso, né? Gente, é assim. Vamos falar um pouquinho disso, então, para a gente poder, porque quando a gente se une, é tanta coisa, e eu me perco nas nossas conversas, porque se deixar esse podcast aqui, vai no mínimo uns 3 dias, olha lá. 3 dias, que além das nossas memórias, né, que nós temos, as coisas que os nossos projetos que a gente tem muito em comum. Então, o que eu estava falando? Do marketing sem fronteira, que não tem fronteira. Do marketing de fronteira. Fran, o que é isso, marketing de fronteira? Né? Mauro, eu vim para o Paraguai e quando nós falávamos de marketing, o que é marketing? Planejamento. Se você está fazendo planejamento estratégico para a tua empresa, você fala de marketing, né? E daí nós temos dentro do marketing publicidade, né? Toda a parte de comunicação, né? Tudo. E quando eu vim para o Paraguai, eu vi a dificuldade de falar sobre planejamento estratégico aqui. Eu não conseguia, né? Porque como que o marketing vai estar entrando no setor de compras? Como que o marketing está entrando no setor de vendas? O que tem a ver isso? Né? Eu falei: não tem, você não tem que estar aqui.
né? Tanto que eu passei muitas situações assim, situações aqui, e para mim, graças a Deus, sempre todas as dificuldades foi um gatilho, foi um chute na bunda para eu poder evoluir, para eu poder crescer, né? Todos os dias a gente tem que estar nisso, a gente tem que estar, mas para mim o desafio é isso. E por diversas vezes eu entrei dentro de uma empresa, e por diversas vezes nós tínhamos reunião e me colocavam na frente de todo um setor de compras e falavam que a responsabilidade do estoque parado da empresa era minha, era do marketing. Mas era uma coisa muito pesada, sabe, Mauro? Eu tive que até fazer tratamento psicológico. Porque era, assim, realmente era... Porque se não está vendendo, é culpa do marketing. Tudo é culpa do marketing, né? Eu falei, meu Deus, será que é só aqui essa parte do mundo que pensa assim, né? Não, eu falava, gente, não, peraí, cadê o planejamento estratégico que vocês fizeram? Cadê a análise de mercado, análise de público? Você tá louca? Assim, você me tá falando... Eu falei, não. Vamos mudar isso. E foi daí que eu fiz uma imersão mesmo, ó. Me fechei quase durante 5 anos. Falei, não, para eu trabalhar aqui, eu tenho que entender esse mercado. Para eu trabalhar aqui, para eu poder fazer o meu trabalho, para dar dignidade também para esses profissionais, eu tenho que fazer eles entenderem. Eu tenho que entender do mercado e fazer eles entenderem o que é marketing de verdade, né? Como que eu vou fazer isso? Bom, daí eu trouxe toda aquela bagagem do Mabu, que eu falo que foi a minha escola de vida lá. Foi uma escola, vamos lá agora, saindo um pouquinho para eu poder voltar. Foi uma escola de vida sensacional para mim, porque eu passei situações da minha vida tão importantes lá dentro. Foram 12 anos, né, Mauro? Eu fui 12 anos, eu imagino, você foi 25, né, Mauro? Nós passamos tantas coisas lá, até eu perdi a minha mãe, eu estava trabalhando lá, que para mim foi algo que marcou demais a minha vida. E eu parei para entender, para aceitar, a gente nunca aceita, né, Mauro? Mas para poder entender um pouco tudo isso. E eu me deparei que eu tive essa perca gigantesca, e em menos de uma semana eu já estava lá dentro trabalhando de novo, com um sorriso na cara, né? E isso teve muitos reflexos na minha vida. E parei para entender que nós trabalhamos com as pessoas com sonhos, com sentimentos, com emoções. Nós somos seres humanos, desejos. E quando nós fazemos o atendimento ao público, né, você vem para o Paraguai já com expectativas, né? Então, eu fui unindo tudo isso, né? Pode-se dizer, foi uma inexperiência do mercado, porque o Paraguai se cresceu muito rápido, né? O Paraguai hoje, os grandes empresários aqui são formados por emergentes, pessoas que enriqueceram aqui dentro do Paraguai, e herdeiros que também enriqueceram. Então, eles são especialistas em CDE, em Paraguai, a gente fala. Eles são especialistas nesse mercado. Eles criaram praticamente esse mercado. Eles criaram, sabem tudo, exatamente. Que tá, por isso que tem nomes aqui que, assim, que o que eles falam não é lei, porque realmente eles criaram um modelo de negócio. E que sobreviveu aí muitas coisas, né? Como mesmo você falou, a pandemia, que depois da pandemia veio com uma força tão grande, mesmo e-commerce, mas as lojas, os cuidados, ar-condicionado, luzes, LED, isso tudo, né? Parece uma Broadway aqui. Então, essas coisas, isso é muito legal. As pessoas não têm mais aquela visão de Paraguai lá, de antigamente. Ai, não, lá é sujo, lá não sei o quê. Não, gente, tem restaurantes maravilhosos. E o Paraguai não é mais aquela coisa de vir ficar só um pouquinho.
Você pode vir 3, 4 dias que você vai conhecer. Se você for mais dentro do Paraguai também, tem lojas maravilhosas, comércio, tudo. Isso é essa mudança aí, né, que você está falando, né, Fran, que aconteceu também, né? É isso aí. Então, marketing de fronteira. Eu falei assim, eu tenho que conhecer muito o meu cliente e o público para quem eu quero atingir, né? E a estudar esses empresários, a estudar esse modelo de negócio deles, porque na minha cabeça não batia nada. Eu falava, não é possível. 1 mais 1 é exato, é 2. Eles estão falando para mim que é 4. E eles faziam ser 4. Eu falei, não. Está desconstruído toda a minha formação, toda a minha experiência. E para mim foi muito desgastante. Muito, muito desgastante. E eu não costumo desistir das dificuldades, né? Dos desafios. Falei, não, eu vou. Fran, e a gente percebe também que a parte do marketing, a gente fala go marketing e tal, mas você é mais que isso. Você vai atrás de produtos, você viaja, você conhece cada detalhe. Essa última viagem tua, gente, no Copacabana Palace, lançamento de perfume árabe, ela lá toda linda, falando com o pessoal que produziu o perfume, o fornecedor e um monte de gente famosa ali. Como que é isso? Como que é lidar com isso também? Porque a gente falou, a gente começou lá atrás, aí pequenininho. Como é sentir isso? Como que a Fran de hoje está nesse turbilhões de coisas acontecendo? Mauro, não só para mim, mas para toda a equipe, até fizeram uma homenagem. Eu falo que não é minha homenagem, mas para todos, né? O mais legal é que eles se deram conta, eles viram isso, que é esse o objetivo. Ditar um setor, uma marqueteira dentro desse ambiente, né? O que quer dizer isso? Eles entenderam a importância do marketing, né? E não só o meu papel, a minha importância, mas de todos que compõem essa profissão. E para nós foi uma vitória. Foi uma vitória. Eu estava lá representando todos eles, né? Não só eles aqui, mas os amigos também, que ficaram muito... Eu fiquei muito orgulhoso quando vi aquela foto. Falei, olha... Fran, gente, que orgulho. E eu sei que foi difícil você estar lá nesse momento, daquele jeito arrumado. Porque a gente estava na festa junina num dia, ela, não, eu não vou viajar. No outro dia ela teve que viajar, foi para lá, representou muito bem toda a equipe aqui. Mas que show, pode ter certeza que não foi só orgulho para sua equipe, não. Teus amigos que te acompanham desde lá atrás, vê aquela foto, vê os teus reels, você já se soltando mais aqui dentro da loja também, brincando, interagindo com o público, isso é muito legal. Eu ainda tenho um pouco de medo, tenho um bom tempo de televisão, mas essas redes sociais pra gente, que é das antigas, Sim. É muito complicado, gente, vocês não têm noção, você chegar ali, fazer os stories e tal, não é tão fácil assim, vocês veem às vezes em casa, mas dá um trabalho. Não, nossa, é muito difícil. Para mim, foi como eu fiquei muito tempo imersa, estudando esse mercado, trabalhando junto com eles. Eu fiquei ausente, foi uma opção de vida, foi uma escolha que eu fiz. E eu precisava comunicar, peraí, esse é o nosso papel, né? Preciso gerar valor para isso também. Então eu falei, tá na hora, vamos colocar, né? E fiz uma mudança bem radical, não só, eu falo intelectualmente, fisicamente também, né, Mauro? Para poder aguentar todo esse processo, porque a gente tem uma rotina de vida muito grande. Hoje, eu estou aqui dentro da Newzone de 12 a 14 horas por dia, né? Porque eu fiz desse projeto o meu projeto de vida. Eu falei, não, se não dá certo, não vai dar mais nada certo na minha vida. Tem que dar certo, né? E, primeiro de tudo, a gente tem que fazer a nossa equipe acreditar nisso, né? Não basta nós só acreditar. E tem que imergir, tem que respirar, tem que transpirar para dar certo. Então, voltando, o que é marketing de fronteira? O que o porquê, Fran, você é especialista? Porque eu estudei e hoje eu falo com muita propriedade desse mercado, desses empresários, desse comércio e, principalmente, a gente conseguiu fazer um planejamento estratégico para esse público. E o reflexo disso é esse projeto,
É a New Zone. Ah, deu certo? Acredito que tá dando, né? Não. Não. E tá tão dando que cada vez que eu venho aqui, gente, é uma novidade. Então, o que tá vindo aí da New Zone? Já dá para dar um spoiler das novidades? O que tá vindo mais? Eu falo que aqui é uma experiência, não é só compras, é uma experiência mesmo que as pessoas têm. Isso mesmo. É um modelo de negócio totalmente diferente, né? É diferente. A gente saiu daquele modelo mercadão de produtos, saímos daquele modelo de o vendedor atrás do balcão. E para acontecer tudo isso, Mauro, é um treinamento, é uma capacitação de todos os setores. Na verdade, é uma implementação de uma nova cultura. Né? Então, parte de todos os setores, desde o atendimento até o setor de limpeza, todos. Então, isso tem que ser constante e essa é a dificuldade maior de tudo, Mauro, a constância. Né? Então, por isso que você perguntado para mim, você falando, sempre tem coisa diferente, sempre. Sim, Mauro. A gente acorda, essa equipe aqui, ela acorda e dorme pensando no diferencial. A gente está saindo de já fala, peraí, não dá tempo nem de comemorar. Vamos. Pro próximo. E esse é o ritmo. Esse é o ritmo, né? Não se tenha o tempo de parar e falar, tá tranquilo, tá calmo. Não tá tranquilo, tá calmo. Quando a gente está respirando, a gente tem um objetivo, a gente não vai ficar tranquilo, calmo, porque foi isso que a gente determinou para esse projeto. E o diferencial, né? Há muito pouco tempo atrás, Mauro, os nossos compristas, os nossos clientes vinham para o Paraguai e o modelo e o formato de atendimento desses clientes era diferente. A gente falava de sacoleiros. De sacoleiros. Isso mesmo. E a gente entendeu também que essa geração, né, ela não se atualizou. Né? Ela continuou com esse formato. O mundo evoluiu, né? E está evoluindo. A gente tem que estar em constante evolução. E o comércio, no atendimento, não estava evoluindo. Né? E começou a se refletir no mercado. Lojas fechando, empresários quebrando, né? E a gente acompanhando tudo isso. O que está acontecendo? Peraí. E daí onde que o marketing entrou isso? Planejamento estratégico, análise de mercado. Por que está acontecendo isso? E daí por que o marketing está lá dentro do compras, o marketing está lá dentro da parte de venda, eu estou lá todos os dias dentro da loja. É constância, Mauro. Todo dia analisando o comportamento do consumidor que a gente está recebendo aqui. Tem que ser constante, todos os dias. Por quê? A gente acompanha a economia do país. Brasil, Paraguai e Argentina. Quando nós abrimos a New Zone, a gente teve um boom de argentino aqui. A gente, o que está acontecendo? Falei, não, gente, é isso. A economia da Argentina está melhor. Só que está atrativa para eles irem comprar no Paraguai. Então, estão vindo. Entende? E isso, aqui, eu falo que o Paraguai é diferente, é atípico do mundo inteiro, porque é muito rápido. Não dá tempo, você não pode dormir. Não dá tempo mesmo. Lança uma tendência, se você já não tá... É muita informação, né? São informações. O que você falou é tendência. Porque não é... A gente falava dos sacoleiros lá atrás, mas agora é do turista. É o turista que vem para Foz do Iguaçu. É o turista que tem muito turismo aqui no Paraguai, que vocês têm acompanhado lá na telinha da Toroval, tenho mostrado para vocês. Então, é esse público que está vindo, né? Turista, que estão fazendo as compras. É a hotelaria, que está também trazendo muitos clientes para cá. É as maravilhas de Foz do Iguaçu, as maravilhas da Argentina e aqui do Paraguai também, né? Quando a gente fala de turista, eu ouço falar que é o comportamento do ser humano. O mundo mudou, né? Essa geração Z, ela mudou, ela está vindo com outro preparo. A tecnologia, ela tá... Isso é fisiológico, está se desenvolvendo parte do cérebro, que na nossa era não era desenvolvida por causa da tecnologia mais limitada. Hoje a tecnologia está mais limitada.
Mais rápida, atualizada, moderna. Então, assim, isso é físico, né? Então, por isso que a New Zone, todos os espaços da New Zone foi trabalhado muito com neuromarketing, com neurociência. Por quê? Você tem que conhecer também, você entende, o comportamento fisiológico do ser humano para poder estar direcionando algo para ele que realmente vai fazer sentido e vai gerar interesse. Então, é muito amplo. Eu falo disso, eu me emociono. Mas não tem gente como não se emocionar, né? Vocês estão entendendo, vocês estão vendo essa conversa aqui, como vai surgindo outros assuntos, e a gente que está sempre à frente também, a gente começa a falar uma coisa, já lembra de outra, já puxa daqui, puxa dali, vai montando quebra-cabeça para fazer um case de sucesso, que é essa moça aqui, que eu tenho o prazer de dizer que é minha amiga, que é amiga de verdade, de muitos anos. Como ela falou, já passou muitas coisas juntos, vivemos juntos. E ver essa loja brilhando, a empresa Go On lá de trás, daqueles shows que eu lembro que a gente fazia, e agora está esse eu posso falar, um império mesmo, é um império que vocês construíram e vão construir cada vez mais. E eu tenho orgulho de falar, agora eu estou fazendo parte aqui também, de estar junto, mostrando. Então, você que é empresário, quer vir aqui falar com a gente, contar a sua história, porque é importante a gente colocar isso, contar, porque não é assim, tá fácil, eles nasceram ricos, eles sempre foram ricos. Não, gente. A New Zone abriu, deu sorte. Não é bem assim. Então, isso que é legal, é as pessoas saberem e elas acreditarem nelas, ir atrás de um sonho, como a Fran falou lá no começo, falou, não, vamos parar tudo, a pandemia, quantas empresas, eu que trabalho muito com hotelaria daqui, nossa, vendo 200 funcionários sendo dispensados de um hotel, 180 de outro, amigos meus tudo parado, a gente não podendo viajar, não podendo trabalhar, olha que loucura, e a pessoa pensar, não, vamos trabalhar quietinho, home office, vamos vender, e as pessoas vão comprar pelo correio. E até hoje, quer dizer, muito mais hoje você vê isso, funciona. Claro que a gente agora já pode ir para a loja física, que é legal você poder provar, encontrar, sair, ver tudo isso. Mas tem o e-commerce que tá show de bola também. Isso mesmo. E agora a New Zone, olha, já bocuda, já quer falar. Não, eu falei que você tinha que contar um spoiler aí, senão eu não vou nem encerrar, a gente vai continuar conversando até escapar. Eu vou falar de um sonho que o brasileiro tem. E que está muito próximo. Você imagina só você comprar e enviar o produto chegar na tua casa. Você comprar do Brasil, aqui no Paraguai, o produto chegar na tua casa. Você já imaginou? É um sonho, né? É um sonho. Olha eu falando demais, já não posso. Esse é uma cena para os próximos capítulos, então fique ligadinho. Mas muito breve. Que show. Muito breve. Mas eu vou continuar vindo igual para poder ver vocês, interagir. Vocês também, fazer os nossos podcasts, fazer as nossas comprinhas ali também. E é isso, Fran, só tenho a agradecer a vocês, sucesso cada vez mais, minha amiga. Você sabe tanto que eu torço. E eu também, a gente está sempre junto, é isso mesmo. E conta comigo. Estou muito feliz aí, você também trocou de ares agora, né? Agora estou na Band aí, em 166 municípios, trazendo novidades para vocês. Há 28 anos, na coluna no Jornal do Oeste, de impresso, está lá em jornal impresso, estamos batalhando por isso. Quando me formei, falaram que o jornal impresso ia acabar, eu fiquei arrasado, que já trabalhava no jornal, mas está até hoje e vai continuar. É isso nós somos mesmo. Assim, nós somos trabalhadores e não desistimos nunca. Nunca! E como a Fran falou, eu também, metade do meu coração está aqui no Paraguai. Eu, antes de ir para o jornalismo, eu já tinha um contato com o Paraguai muito grande e hoje poder estar aqui trabalhando, mostrando mais essa região para vocês, é um prazer. E agora com esse desafio junto com a gente, né? Eu falo desafio não, é o nosso legado. Né? Nós falarmos do Paraguai de uma forma positiva, porque ele abriu esse país abriu muitas portas para muitos brasileiros. Positivo. E o mínimo que a gente tem que ser nessa vida é grata. Né? Com certeza. Então, Mauro, você está agora com a gente no Fronteira Cast, falando não só do Paraguai, mas do nosso Brasil lindo também, da Argentina, aqui da fronteira. Como eu falei, vocês que estão assistindo a gente aí no YouTube, querem vir aqui também contar a sua história, falar o seu legado, quer ser entrevistado por mim ou por um outro apresentador que vai estar aqui, é só você entrar em contato lá. Entre em contato, conversa com a equipe nossa ali e vem aqui tomar um café, uma água e fazer suas compras e curtir esse paraíso que se chama Paraguai.
vai. Isso mesmo, sabe por quê? Porque tem coisa que é legal e tem coisa que é muito legal. É isso aí, então tá tudo dominado. Muito legal, ótimo. E Até breve. acompanhem os próximos capítulos. É isso aí, siga lá, se inscreva no nosso canal aqui do YouTube que vai ter muitas entrevistas legais aqui para vocês.